Oi, meus queridos, tudo bem aí? Vamos para mais uma aula de educação física? Nessa semana nós vamos tratar de um assunto muito legal e muito interessante. Na verdade, é um assunto sobre atualidades. Nós vamos falar sobre os Jogos Olímpicos, que vão ter início agora, no dia 23 de julho, né? E esses Jogos Olímpicos, eles têm uma peculiaridade, porque era para eles terem acontecido o ano passado, mas eles vão acontecer esse ano em Tóquio, no Japão. Vamos entender um pouquinho desses jogos, então? Bora lá? As Olimpíadas são um evento esportivo mundial no qual participam diversos países com a finalidade de estimular a competição saudável entre os povos. É considerado um dos principais eventos em termos culturais e elas acontecem a cada 2 anos. A cada edição, os atletas e esportistas de todo o mundo participam dos jogos que são disputados em um país eleito para ser a sua sede e tem a duração de 3 a 4 semanas. Os Jogos de 2020, que aconteceriam na cidade de Tóquio, no Japão, estavam marcados para o período de 24 de julho a 9 de agosto de 2020. Porém, em 2020, os Jogos foram adiados para o verão de 2021, como um dos principais efeitos da pandemia de Covid. Esta será a primeira vez na história que um evento olímpico foi adiado e que também acontecerá em um ano ímpar, ou seja, fora do ciclo olímpico. As Olimpíadas originaram-se por volta do século 8 a.C. na Grécia Antiga. A realização dos Jogos ocorria na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olímpia teria sido Corobeu em 776 a.C. e era uma prova de corrida. Reza a mitologia que os jogos nasceram pelas mãos do grande Hércules, ainda na Era Antiga, por volta de 2500 a.C., para homenagear seu pai, Zeus. Hércules teria plantado a oliveira de onde eram colhidas as folhas para emoldurar a coroa a ser usada por quem triunfasse nas competições. Após os Jogos de 776 a.C., ficou acertado que as Olimpíadas seriam realizadas a cada 4 anos. As competições eram vetadas às mulheres que não podiam nem mesmo assistir às disputas. Elas tinham um torneio próprio disputado um pouquinho antes das Olimpíadas. A tradição das Olimpíadas sofreu um golpe em 456 a.C., quando os romanos invadiram a Grécia. O espírito olímpico perdeu a sua razão e as Olimpíadas passaram a ser encaradas como meros combates. Assim, as últimas Olimpíadas da Era Antiga foram realizadas em 393 a.C. e o imperador Teodósio cancelou os jogos após proibir a adoração aos deuses. Terminava então ali o período de competições notáveis da história grega, com 293 edições dos Jogos Olímpicos antigos. Foram necessários cerca de 1500 anos para que alguém tivesse a ideia de resgatar uma competição nos moldes das Olimpíadas dos gregos antigos. Coube a um pedagogo e historiador francês a tarefa de levar adiante o sonho de que o mundo pudesse juntar-se de tempos em tempos em um grande evento esportivo. O nome dele era Barão Pierre de Coubertin. Em 1894, o Barão Pierre de Coubertin obteve na Grécia uma promessa que ia revolucionar o esporte do século seguinte. Os gregos concordaram em sediar as primeiras Olimpíadas da Era Moderna em Atenas. Essas Olimpíadas, então, foram disputadas em 1896, com delegações de 14 países que somavam 241 atletas. Desde então, os Jogos Olímpicos foram interrompidos apenas durante os períodos da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. A competição cresceu década após década até se tornar o maior evento da humanidade, não só no esporte, mas em qualquer nível, reunindo desde os Jogos de Atenas em 2004 delegações de mais de 200 países. Existe uma frase da autoria de um bispo de Londres que teria dito antes dos Jogos de 1908, e o Barão de Pierre de Coubertin adotou um lema que se tornou famoso mundialmente, que é: o importante não é vencer, mas competir, e com dignidade.
E aí, gostaram? A aula de hoje foi um pouco diferente, nós aprendemos sobre a história e toda a evolução dos Jogos Olímpicos, desde a sua criação lá na Grécia Antiga até os Jogos da Era Moderna. As próximas aulas nós continuaremos com esse assunto. Essa aula foi somente explicativa, não precisa me dar devolutiva, tá bom? Então, um beijo pra vocês, boa semana, até a próxima aula, beijo, tchau, feliz Natal!